Boa noite a todos. Todos bem? A chuvinha deu uma trégua. Bom, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o capítulo 21, Falsos Cristos e Falsos Profetas. Nós vamos percebendo, a gente começar a conversar sobre esse capítulo, que ele está muito relacionado, né, à situação atual, esse mundo em transição, né, que muitos pensam que vai acordar amanhã e tudo estará completamente resolvido, né? Assim como a evolução nossa, espíritos, né, depende de encarnações, reencarnações, reencarnações, milhões de reencarnações, assim é esse movimento, né, de passar a Terra, que é um mundo de provas e expiação, para um mundo mais evoluído. Tem características, assim como tem a classificação de características de espíritos superiores, inferiores, orgulhosos, enganadores, mas tudo isso é muito teórico, né? Porque o nosso comportamento e a própria mudança já está falando, é um movimento dinâmico. Então, a cada milésimo de segundo, o nosso coraçãozinho, os nossos pensamentos mudam, né? Então, a gente vai procurar entender um pouquinho aqui qual foi a proposta de Jesus ao colocar esse tema. E eu vou ler o primeiro trecho, né, o primeiro espaço de Lucas, né, um texto de Lucas, está no capítulo 6, vai do versículo 43 a 45. E com ele a gente vai trabalhar um pouco, conversar um pouco sobre ele e mais uma vez sentir no nosso coração a grande alegria, né, de ter como guia e modelo e governador da terra o Mestre Jesus, né? Um espírito de amor, um espírito que tinha a arte, né, de, em parábolas, fazer analogias e fazer com que aquele povo tão simples, aqueles espíritos tão simples, podíamos ser nós, né, um de nós aqui, entender a sua mensagem. Então vamos lá. Conhece-se a árvore pelos frutos. Por que não é boa a árvore a que dá maus frutos, nem má a que dá bons frutos? Porquanto cada árvore é conhecida pelo seu fruto, porque nem os homens colhem figos dos espinheiros, nem dos abrolhos vindimam uvas. O homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem, e o homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira o mal. Porque do que está cheio o coração, disso é que fala a boca. Bom, aqui, esse capítulo, a gente podia dizer que é um capítulo que vai falar da sinceridade, da transparência, né? Da verdade, da gente não estar manipulando, não estar se mascarando, né? E não é uma situação em que Jesus nos propõe que a gente se exponha de forma nenhuma. Jesus pede a nossa ter um caráter condizente com aquilo que a gente fala e com aquilo que a gente pratica. Porque falar é bonito, né? Eu venho aqui, eu estudo, eu falo, e a prática? Como é que fica? Né? Aí sim. Por isso, ele dá o exemplo da árvore. A árvore, ela, para crescer, ela tem que se enraizar, ela tem que se fixar, se fortalecer e se alimentar para depois crescer. Não é isso?
Então, essa analogia está vinculada a nós, seres humanos. Nós estamos aqui encarnados com esse corpo do qual nós devemos cuidar, porque é o nosso instrumento, né, a casca da árvore, né? A gente tem que se enraizar, a gente tem que acreditar, a gente tem que estudar. Nós temos que acreditar em Deus aqui e aqui. Pensamento e sentimento. Né? Então a gente sente Deus, cada um aqui de sua forma, porque cada um aqui tem um momento evolutivo diferente. Eu não diria nem a evolução, mas momento. E assim, com essa crença, conhecendo um pouco dos atributos de Deus, a gente vai fazer a nossa evolução. A gente vai crescer espiritualmente, né? Então, essa simbologia da árvore é do nosso crescimento de evolução espiritual moral. Quando ele está falando de crescimento, ele não está falando da inteligência, das coisas terrenas, dos valores materiais, não. Está falando dos verdadeiros valores, os morais. Lembra que Jesus falou que a traça não pega, o cupim não vai comer, são os bons tesouros. É o tesouro que mora no nosso coração. Então a árvore vai crescendo, né? E essa árvore começa, se ela for uma boa árvore, vejam que ele não usa nem a palavra perfeita, ele diz boa, voltada para o bem. O que a árvore faz? Ela abriga, ela faz sombra, ela serve de moradia para os pássaros, então ela vai alimentá-los também. Que mais? Ela dá frutas, flores, embeleza para quem gosta, né, na natureza, e cresce vagarosamente. Vocês já viram alguma árvore, ou conhecem alguma árvore que cresce assim, de repente? Não, ninguém aqui. Nem um pozinho mágico, lá um videozinho do YouTube, não, né? Não existe. Porque não existe milagre. É da lei da natureza que as transformações, assim como a nossa transição hoje, seja paulatinamente. Cada um a seu tempo, né? E essa árvore boa que vai dando esses bons frutos, né? Ela pode ser associada então ao homem. Quando temos a infância, não é? Que cada vez vai ficando menor, né? Quem tem aqui pequeninos, ou é vó, ou é mãe, percebe, crianças, né? Hoje eu tenho 2 netos e eu vejo que eles vieram e, se Deus me permitir, eu vou aprender muito com eles, porque são espíritos que vêm preparados para esse movimento de transição, para essa movimentação que requer mudança. E tudo que traz mudança, o que acontece? O que a gente passa quando começa a mudar as coisas? É tudo tranquilo? Ninguém fez que sim com a cabeça, né? Por quê? Claro que a gente tem alta influência, né, na mídia, infelizmente, porque o sensacionalismo, ele dá ibope. Isso a gente sempre soube, né? Mas a gente percebe também que existe um movimento daquilo que vai se melhorando e que a gente vai percebendo essa melhora do ser humano nas suas atitudes. Então, aqui, os que seriam falsos, cristos e profetas, no finalzinho, se der tempo, eu tento dar uma pincelada aqui nesse título.
O que seria esses falsos cristos e falsos profetas? É o que fala do que está cheio o seu coração. Ele fala da boca o que está cheio o seu coração. E o que tem no coração dele? Se ele fala uma coisa e pratica outra. Se as obras dele, a consequência daquilo que ele fala, da maneira como ele age, é egocêntrico. É egoísmo. Ou se não é por orgulho. Não é o que nós vemos hoje? Todos os homens que, quando eu digo homens, estou falando a humanidade, em qualquer lugar, né? Procurando o quê? Poder. Poder. Eu posso, eu faço, eu mando. Essa é a verdade. Essa verdade é única. Se você me acompanhar, você vai ter essa verdade. Se você não me acompanhar, aí você vai ficar mal. Essa árvore vai crescer? Deus permitiria a um espírito uma característica a nível, um espírito que é inferior, são, até aqui no texto ele chama de espíritos do mal, quer dizer, são comunidades de espíritos, tanto encarnado como desencarnado, né? Que alguns veem, outros não, né? A maioria não vê, mas os desencarnados também estão colaborando da forma como eles entendem. E aí eles se associam por afinidade aos encarnados. E aí nós vemos o quê? A guerra, a maldade, a violência, o desvio de interesses, o desvio dos verdadeiros fatos, a manipulação, a liberdade das pessoas sendo cerceada, tendo movimento para que aquelas pessoas que pensam no bem se sintam mal, se sintam, esse é bobo, só pensa no outro. É ou não é o que nós estamos vivendo hoje? É muito importante duvidar, é muito importante questionar. Jesus, até em muitas falas dele, ele terminava com pontos de interrogação. Porque o livre-arbítrio é livre escolha. Então a gente tem que questionar sim. Porque quando vier a resposta, a gente vai ter certeza. Certeza daquilo que a gente aprendeu. Não é um conhecimento como um vento, um vendaval, que vem, passa, chacoalha todo mundo e vai embora. Não, ele fica. Então é a árvore boa dando bons frutos e a árvore má dando os maus frutos. Uma outra coisa que eu achei bastante significativo é uma frase que tem aqui num dos trechos, porque temos Lucas, temos Mateus novamente, enfim, se a gente for procurar nos evangelhos, a gente vai ver que tem muitas citações em relação a esse assunto. Eles dizem assim, levantar-se-ão muitos falsos cristos e profetas, porque virão em meu nome. É Jesus dizendo, olha, vão dizer que sou eu, o Cristo, e seduzirão a muitos. E aí ele faz uma citação, escolhidos ou não. Então surge a dúvida, peraí, mas Deus beneficiou, tem os escolhidos e os não escolhidos? Não.
Deus sabe, né, sabedoria plena, quais os espíritos que em missão vêm ao nosso socorro. Os espíritos estão na crosta, no mundo espiritual, né, colaborando para que aqui, esse fermento de energia aqui, e vai invadindo as pessoas, vai colaborando para que tudo isso cresça. Esses espíritos estão lá e pedem a nossa ajuda. Inclusive hoje, na nossa leitura inicial, né, que o Cisinando fez, nada por acaso, falando que a gente tem que manter a compaixão, que a gente tem que manter a paciência, que a gente tem que manter a nossa fé viva, mesmo que essa fé, vezes por outra, nos faça chorar, nos faça sorrir e nos ensine, quando caímos, a levantar. Então, Jesus faz aqui um alerta. Cuidado, porque eles vão seduzir. Com o quê? Como é mais fácil seduzir as pessoas? Falando palavras. Por isso Jesus dizia, né, que a letra mata e o espírito vivifica. É um cuidado que a gente tem que ter. E nós espíritas aqui, nós, todos, temos que desmascarar de uma forma educada, de uma forma condizente com aquilo que o cristão, o espírita cristão, tem que vivenciar. Ponderação, que nós perdemos. Quantas vezes a gente não perde a paciência? Alguém aqui não perde a paciência nunca? Todo mundo sorrindo. Que bom, estou mais à vontade. O Vladimir não vai, ele não pode ir. Então é isso. Não é simples, mas está ao nosso alcance, está ali. É a gente querer, a nossa intenção. Ele fala também dos prodígios, né? Do que eram esses prodígios, como é que esses falsos cristos e falsos profetas conseguiam convencer as pessoas. Vejam como coincide com o que hoje está acontecendo. São manifestações que a ciência e o espiritismo explicam. É uma manifestação como se fosse um dom, percebem? Como se fosse um poder, como se fosse uma intenção quase que diária e constante, né, de que eu sou, porque eu tenho o meu Deus, a minha entidade superior. Meu Deus, como? Como? Deus é Pai de todos. Jesus é irmão, ele é um espírito que evoluiu, a gente sabe lá quantos milhões de vezes. E a gente tem ideia, ele é governador da Terra, ele ajudou a formar a Terra quando nem se pensava em colocar os espíritos aqui. Né? Então, quais são realmente as verdadeiras propriedades do verdadeiro profeta? Aí eu poderia ficar até amanhã falando, né? Eu também não saberia, não iria saber de todas. Seria a grandeza das nossas ações, sem divulgação, com discrição, com força de vontade e intenção. A superioridade nos nossos atos. Eu me ajudo, eu me fortaleço, então eu ajudo o outro, porque creio em Deus. Essa é a superioridade. A influência moral, a qualidade dessas obras, tudo isso é a lei do amor, da caridade, da indulgência, da bondade. Eu até escrevi aqui para não
me esquecer. E uma coisa que hoje a gente, não sei se vocês vão concordar comigo, fica para a reflexão de vocês, conciliar corações, né? Porque a gente tem escutas que a pessoa está ali parecendo um caldeirão borbulhando. Então a gente abaixa o fogo, vê se a água nivela, tira um pouquinho daquela água para não transbordar. Até nas nossas práticas, né, diárias, a gente vai começando a se perceber nessas pequenas coisas que não são tão pequenas, né? À medida que a terceira idade aqui foi chegando, eu comecei a ter essa percepção de que muitas coisas que eu considerava, não, isso não precisa prestar atenção. Hoje eu presto atenção, principalmente quando eu ando nas calçadas, né? Pra não levar nenhum tombo. Porque aqueles que cuidam, eles não estão preocupados conosco, né? Tem alguém aqui sorrindo, né? Eles não estão preocupados conosco. E aí a gente cai, se machuca, né? E aí mais velhinho demora mais calcificar, e aquelas coisas que a gente já conhece. Bom, e para finalizar, eu gostaria de deixar essa mensagem para vocês. Aquilo que a gente não sabe, que a gente ignora, porque nós estamos em aprendizado, a gente deve perguntar, pesquisar, refletir. Por quê? Porque senão nós vamos ser explorados, manipulados, induzidos à culpa. Mas você tem que evoluir. Como? Você vai ao centro espírita segunda, terça, quarta, quinta, sexta e não evoluiu ainda? Vocês já não ouviram isso? Nossa, você é espírita, mas você sofreu, você sentiu a perda de um ente querido, você sentiu a dor de uma partida, você sente a dor de um relacionamento, um compartilhar que não está te satisfazendo. Como assim? E essa culpa, ela paralisa a gente, enfraquece. Não é? A gente... E o conhecimento, aliado ao sentimento e à consciência, sabendo de que a vida não acaba, porque a vida é contínua, ela só muda de estágio, né? Ela só muda de dimensão, a gente tem um dever. No momento que nós dizemos que amamos a Deus, nos dizemos que nós nos amamos e nos respeitamos, devemos amar e respeitar o próximo. O despertar do espírito com muita vontade é olhar para nós mesmos. Então, da sinceridade a nossa autoiluminação, ao nosso autoconhecimento, a nossa vontade de descobrir que essa essência divina é a nossa raiz. E é de onde a gente deve tirar todas as possibilidades que o Pai nos deu para o nosso crescimento. Tendo esta certeza, com certeza também teremos menos sofrimentos, menos dor, seremos mais complacentes e mais plenos em cada dia das nossas vidas, em cada momento das nossas encarnações. Vamos refletir sobre tudo isso e vamos sempre não esquecer que o fardo, que sempre nós vamos carregar um fardo que é condizente, ou seja, que nós podemos carregar. Às vezes mais pesadinho, às vezes leve demais, às vezes incomoda, às vezes não.
mas ele está ali como instrumento de aprendizado. E a vida, quantas forem, serão sempre escolas. E quando adquirirmos esse conhecimento, vamos praticá-lo, que é essa a proposta. Se conhecer a verdade não é pelo que se fala, mas é pelo que se faz. Que Deus nos abençoe e que os espíritos amigos aqui presentes possam ajudar nessa abridinha de chave no coração de cada um de todos nós. Muito obrigada. Boa noite, caríssimas irmãs e irmãos de Jesus. Que a paz se faça em nossos corações e que possamos, com a bênção do alto, termos nosso entendimento aberto para que a compreensão se faça sobre nós, principalmente sobre as questões que foram trazidas na noite de hoje. O capítulo nos fala sobre os falsos cristos e falsos profetas. Temos a erraticidade na vida espiritual, temos na matéria. São esses falsos profetas, aqueles irmãos que seduzem muitas vezes multidões com palavras melífluas, com palavras que fazem a massa sentir-se engenhosa, palavras que tocam os seus ouvidos de uma maneira doce. Mas a doutrina dos Espíritos, assim como o próprio Cristo fez questão de nos deixar essa mensagem, existe uma grande diferença entre o exterior e o interior, entre o conteúdo e a embalagem. Os mentores espirituais nos advertem sobre esse perigo. Muitas vezes um frasco rotulado como medicamentoso pode conter um corrosivo tóxico. Isso nós vemos através das palavras também desses falsos profetas e através dos livros, dos artigos, da mídia, enfim. Palavras que envenenam a capacidade intelectual daqueles menos favorecidos. A doutrina dos Espíritos nos traz a fé raciocinada e nos ensina a buscarmos o entendimento através do estudo, através da reflexão, através do estudo nas boas obras. A doutrina nos pede para selecionarmos as leituras, fiquemos com os mestres consagrados. Se a pessoa não consegue seguir, fiquemos com o Evangelho de Jesus. Ele é a nossa bússola. Ele nos indica o norte espiritual para onde devemos caminhar. Através da caridade, através do amor, através da humildade. E os falsos profetas, o que eles nos apresentam? O Mestre nos deixou um exemplo mais claro possível. Pela árvore se conhece os frutos. Pelos frutos se conhece a árvore. Uma árvore boa produz frutos sazonais. Jamais ela pode produzir algo tóxico.
algo venenoso, algo que não nos faz bem. Devemos ter bastante cuidado com relação com aquilo que ouvimos e aceitamos. O momento espiritual do planeta nos faculta uma quantidade infinita de informações e devemos selecioná-las. Qual o resultado? O que essas mensagens, esses escritos produzem? O amor ou o ódio? A união ou a separação? Simples, queridos irmãos. Os frutos mostram claramente a quem devemos seguir. Jesus é o nosso mestre. Jesus é o Cordeiro de Deus que veio até nós nos ensinar através do amor e não da violência, não através da separação, não compactuando com a hipocrisia, com a mentira, com a falsidade, com os interesses mesquinhos, como foi me explanando na noite de hoje pela nossa companhia. Jesus é o governador planetário. Participou desse órgão desde a sua formação. Bilhões de anos atrás, ele já era um espírito altamente evoluído. Reencarnou aqui numa simples manjedoura, vivendo entre pessoas humildes. Não buscou luxo, riqueza, suntuosidade. Enfim, não buscou elogios. Apenas veio nos mostrar qual direção, qual caminho seguir. E a doutrina dos Espíritos vem claramente lembrar isso. Todos nós que nos encontramos aqui, nesse ambiente, encarnados e desencarnados, buscando ouvir e aprender a essência dos ensinamentos de Jesus. Já demos um grande passo na senda do entendimento e do crescimento espiritual. Não deixemos que isso nos seja tirado por esses adoradores do ouro, por essas pessoas das promessas vãs. Continuemos juntos de Jesus, estudando a sua mensagem e procurando vivenciar o amor, a caridade e a humildade na sua expressão mais sincera. Que Jesus abençoe a todos e que os outros mentores espirituais nos auxiliem, abrindo o nosso entendimento através das inspirações, nos advertindo quanto aos erros que estejamos praticando porventura, para que possamos acertar e assim retornarmos quando nos encontrarmos na vida maior, satisfeitos pelos progressos alcançados. Que Jesus abençoe a todos, tenham todos uma excelente noite. Assim seja. Vamos agradecer, envolvendo com muito afeto o amigo espiritual que aqui esteve presente e que ele possa retornar ao mundo espiritual envolvido por esse sentimento de gratidão e de afeto, e que possa retornar nos ajudando a esclarecer mais sobre as nossas atitudes. Vamos então agora serenar os nossos corações, envolvidos por essa harmonia, por essa brisa leve e doce que nos envolve. E vamos abrir as portas do nosso coração e deixar que a nossa alma possa doar aquilo que de melhor tiver, aquilo que já está sedimentado, vibrando saúde,
a todos que se encontram doentes do espírito, da alma, do corpo, da mente. Vibrar a harmonia onde existe preponderante a discórdia, o desentendimento, a falsa vontade de querer compreender. Vamos vibrar através da lei do amor, pela caridade, a verdadeira caridade, que parece esquecida e desenganada. Vamos vibrar a todos aqueles que necessitaram e necessitam ainda dessas vibrações em cada momento, em cada situação de suas vidas, trazendo sempre a resignação, o entendimento, a paciência, a bondade, a benevolência, a indulgência e todas essas virtudes que vão esclarecendo e nos aliviando na missão de cada um de nós, ora reencarnados. Vamos vibrar também pelo plano espiritual, esses amigos queridos que vêm nos ajudar neste momento transitório, porém difícil, conturbado, desequilibrado, ficamos e nos encontramos. Vibrar por todos os mentores de todas as casas espíritas cristãs, para que cada vez mais nós, espíritas cristãos, perseveremos no bem, não compactuando, mas esclarecendo, com responsabilidade, com autoridade, mas com muito amor, assim como Jesus o fez. E vibramos também por cada um de nós, as nossas reais necessidades. Voltemos-nos aos nossos corações, examinemos-nos e pidamos aos pais, ao Pai, ao Mestre Jesus e cada anjo guardião, que fortalecidos nessa fé raciocinada, possam nos socorrer sempre. Assim, vamos encerrar hoje o estudo do Evangelho, para que possamos continuar os trabalhos da casa, dizendo: Pai, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim é na terra como nos céus. O nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos os que nos ofendem. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, hoje e sempre. Muita gratidão. Que assim